Se paz. Boa noite. Nessa noite eu quero pensar junto com vocês a respeito de um tema, a respeito do tema de falar um pouco sobre igreja. E para falar sobre a igreja eu quero que você abra sua Bíblia na primeira epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 10. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. Todos abriram? Amém? Amém? Acho que não, né? Vou esperar mais um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Vocês são batista. Então, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, começa falando assim: E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Cristo Jesus. Por isso, na Escritura se diz: Eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes é a pedras que os edificadores rejeitaram. Esta foi posta como a pedra principal de esquina, e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que outra hora nem erais povo, e agora sois de Deus, vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora o tendes alcançado. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante da Tua palavra, Jesus, e te pedimos que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações. Se viemos à Tua casa, se viemos ao Teu templo, é porque queremos primeiramente Te exaltar, primeiramente Te adorar, mas queremos também escutar uma palavra do Senhor, ó Pai. Te peço que o Senhor possa me iluminar neste momento, assim como eu creio que já iluminou no momento de fazer a pregação, para que eu possa expressar da melhor maneira possível, para que possa ser entendível, Pai. Deus, eu te peço que o Senhor possa abrir a cada coração, que o Senhor possa entrar em cada coração, ministrar a Tua palavra, nos mostrarmos, ó Deus, Pai, o que é verdadeiramente ser igreja de Cristo, quais são as implicações de ser igreja de Cristo na nossa vida. Pai, nós te pedimos, ilumina o nosso coração, ó Deus, vivifica o nosso coração, ilumina a nossa mente, Jesus, fala aos nossos corações, na autoridade do nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Ao olharmos, talvez, para a igreja aqui, para a Igreja Batista Central, e olharmos para cada indivíduo que compõe a igreja, nós já veremos que existe diversidade. Pessoas únicas, diferentes, indivíduos que foram moldados de acordo com o seu ambiente, de acordo com o lar em que nasceu, pessoas com personalidades diferentes, com humores diferentes, pessoas que servem a Deus de maneira diferente, que oram de maneira diferente, que interpretam a Bíblia de maneira diferente. Se você expandir um pouco mais essa procura, você vai ver que existe na cidade de Biporã várias denominações. E que cada denominação existe a sua peculiaridade, sendo de maneira diferente. Alguns enfocam mais a ação do Espírito, outros enfocam mais a leitura da palavra, outros acreditam que tem que haver um balanço entre as duas, outros talvez interpretam de maneira diferente, com as suas próprias escrituras,
ou com alguns capítulos a mais, uns livros a mais. Mas nós vemos que cada pessoa, cada indivíduo, cada denominação, aí se compõe também a diversidade. Se olharmos então a nível de Brasil, o que acontece? Essa diversidade aumenta ainda mais. Porque nós temos pessoas totalmente diferentes, com sotaques totalmente diferentes, com maneiras de vida totalmente diferentes, com comidas típicas de cada região. Se olharmos então a nível de mundo, aí que nós vamos ver que lá na África, eles adoram a Deus de uma maneira, e o culto talvez vai 3, 4, 5, 6 horas adorando a Deus. E aqui talvez se passar de 1h30 a gente já está olhando para o relógio. Na Europa talvez a liturgia é de outra maneira, nos Estados Unidos de outra maneira. E aí nós vemos então a diversidade, e no meio dessa diversidade, a pergunta que fica é: o que nos une? E esse texto ele vai falar sobre isso, que nós somos unidos apenas por uma fé. E essa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, é isso que nos une. É isso que nos traz à igreja com um único propósito de adorar a Deus, de maneiras diferentes, mas de adorar ao mesmo Deus, em todos os cantos do mundo. E nessa noite eu quero trazer a palavra que tem como tema em construção. Quando então somos edificados na pedra que é Jesus, nós passamos então a estar pertencentes a essa igreja. Cada um com um tijolo diferente e com a sua função diferente. A palavra aqui é arquigonia, que também pode ser a palavra como pedra angular ou a pedra que fica no canto. Quando lemos o livro de Mateus, capítulo 16, temos a pergunta de Jesus a Pedro: Pedro, quem dizes que sou? Pedro então logo responde: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, do Deus vivo. Ao escutar essa resposta, logo Jesus exclama: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu. O versículo 18 do capítulo 16 de Mateus, Jesus então diz: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Existem várias interpretações a respeito desse texto. Alguns dizem que a rocha era Pedro, e sobre Pedro Deus então edificaria a sua igreja. Outros dizem que a respeito da frase que Pedro diz: tu és Cristo, Filho de Deus, sobre esta frase então Deus edificaria a sua igreja. Nós cremos que a palavra aqui são duas palavras diferentes, Petros e Petras. Petros se referindo a Pedro, Petras se referindo à rocha. Pedro era Petros, era um fragmento da rocha e uma pedra da rocha, assim como eu e você somos pedras, que fazem parte desse edifício que se chama igreja. Cristo, então, é a rocha, a base fundamental dessa igreja. Hoje, devemos aprender como deve ser a igreja no qual Cristo está edificando, mas sempre lembrarmos que a palavra de Deus diz que o inferno nunca prevaleceria contra a igreja. E por que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte: mesmo no meio dessa diversidade toda, a história do cristianismo ainda perdura por 2000 anos. E nós temos a certeza absoluta, dada pela própria palavra, que se Jesus não voltar nos próximos 2000 anos, a igreja ainda vai ser edificada e ainda vai estar de pé. Porque a base fundamental da igreja, a pedra angular da igreja, não são os nossos dogmas ou aquilo que acreditamos, mas é Cristo Jesus, aquele que fundamenta a nossa fé. Jesus, o primeiro tópico então fala de Jesus, a pedra angular. A pedra aqui fala de acrogonios, neste caso indica a pedra principal do alicerce no ângulo da estrutura. Vou já explicar. Mediante o qual o arquiteto colocava então essa pedra como exemplo ou para medir os outros lados da construção. Esse texto ele faz referência a Isaías 28. Nós temos então aqui pelo menos 3 entendimentos a respeito da pedra angular, Jesus como a pedra angular.
A primeira é a respeito da arquitetura moderna. A arquitetura moderna diz que essa pedra angular, o que era? Era uma rocha muito grande, uma rocha gigante mesmo, no qual era posto como pedra de esquina. Era posto no canto da construção, e sobre essa pedra, então, começava a construção. Então era posto uma pedra aqui, pensa comigo num retângulo ou num quadrado. Era posto uma pedra aqui, depois era colocado outra pedra lá no outro canto, depois era colocado outra pedra no outro canto, depois era colocado uma pedra nesse canto. Então se media transversalmente, e quando fazia então essa medição transversalmente, tinha que ter a mesma medida para que o edifício pudesse ser construído. Essa pedra também teria que o quê? Que ter uma medida exata, teria que ser conforme a construção. Essa então é a primeira interpretação a respeito da arquitetura moderna, simbolizando Jesus, o fundamento do nosso edifício, da igreja. Para alguns estudiosos, a pedra angular ocupa o ponto mais alto de um arco. Então havia um arco romano, que eram levantados 2 pilares, e em cima então era colocado essa pedra angular. Se não colocasse essa pedra angular, o que acontecia com o arco? Ele ia então cair, não ia ter uma coesão, não ia ter força para ficar em pé. Então nós temos também um segundo tipo de interpretação. Jesus pode ser visto como a pedra mais alta do arco, e sem ele a igreja não tem coesão, não tem força, não consegue existir sozinha. Um terceiro tipo de interpretação diz essa pedra angular como a última pedra da pirâmide. Então era construída a pirâmide e era colocada a última pedra da pirâmide. Aqui nós vemos então que Jesus é aquele que define o verdadeiro caráter da igreja e aquele que vai voltar para completar também a sua igreja. O primeiro então tópico ali é Cristo, a pedra, o primeiro subtópico do primeiro tópico. É Cristo, a pedra rejeitada. Aqui então denota a ideia de que Jesus foi rejeitado pela humanidade quando avaliado para ser pedra angular. Então o que acontecia? O construtor, quando ele ia fazer então a construção, ele começava a escolher qual que vai ser a pedra angular. E aqui nós temos então uma analogia a respeito dos judeus que rejeitaram a Jesus como pedra angular, escolhendo assim outras pedras angulares. Mas nós vemos aqui que essa é a pedra a qual Deus preparou. O versículo lá diz que essa é a pedra eleita de Deus. Por trás dessas palavras talvez esteja um cântico de Isaías 53, versículo 2 e versículo 3, no qual diz: o servo era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, como um do quais se escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Salmo 118 diz que Jesus, ou que o Senhor, seria a pedra angular, aquela que seria rejeitada. A primeira rejeição então dessa pedra acontece lá com os judeus. Quando Jesus vem como Messias prometido, os judeus então rejeitam, colocando ele para ser achibatado, uma espinha, uma coroa de espinha na cabeça, colocando ele numa morte de cruz. Rejeitam então a Jesus Cristo como a pedra fundamental. E mais para frente nós vamos ver que o texto diz que aqueles que rejeitam a Jesus, que são descrentes como pedra fundamental, essa pedra que é a pedra angular se torna o quê? A pedra de tropeço. A gente vai ver por quê. Cristo também é a pedra viva, no qual nós temos toda a segurança de que nele teremos vida. E nós vemos que a Bíblia também nos incita a sempre fazermos sacrifícios vivos. Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados. E lá ele diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como o quê? Um sacrifício vivo. Deus quer que nós apresentamos o nosso vigor a Ele, a nossa vida a Ele, aquilo que nós temos de mais precioso a Ele. O terceiro subtópico fala como Cristo, aquele que dá base para a igreja. 1 Coríntios 3, capítulo 10 e versículo 11 diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce,
Contudo, veja como cada um se constrói, porque ninguém pode colocar o que? Outro alicerce do que aquele que já está posto, Jesus Cristo. É aí então que está o problema, onde muitas vezes nós falhamos no nosso casamento, onde nós falhamos como educadores na nossa casa, pais, mães, onde nós falhamos como filhos, onde nós falhamos como um bom profissional, onde nós falhamos como um bom cristão, onde muitas vezes nós falhamos no nosso nível de relacionamento com o nosso próximo, é porque muitas vezes nós temos colocado outra base que não é Cristo. Quando nós colocamos a nossa família em primeiro lugar, a Bíblia diz que esse monumento, essa pedra angular, não pode segurar o templo, não pode segurar a construção. Quando nós colocamos o nosso emprego em primeiro lugar, a Bíblia diz que esse fundamento também não pode segurar a construção. O que Pedro está nos dizendo aqui, e é engraçado que lá em Mateus, Jesus diz o que? Tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E Pedro mesmo diz que Cristo é a pedra angular, no qual a igreja seria edificada. Aqui está a tradução mesmo do texto, a definição de Cristo como a rocha fundamental para o nosso viver. Talvez a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é: qual tem sido a minha base? Qual tem sido aquilo que tem sustentado a minha fé, sustentado a minha vida? Porque a pedra angular, ela fundamenta. Qual tem sido os nossos fundamentos? Será que os nossos fundamentos estão baseados em Cristo e na sua palavra? Ou os nossos fundamentos têm estado no nosso próprio achismo? Ou naquilo que achamos ser correto? Será que o nosso fundamento está baseado em Cristo Jesus? A pedra angular é aquela que sustentava o edifício. É por isso que muitas vezes nós enfrentamos problemas, e nós temos como exemplo disso Jó na Bíblia. Quantos Jós não existem aí, sofrendo, padecendo, mas Jó conseguiu sustentar, conseguiu passar por aquele momento. Por quê? Porque quando nós temos a pedra angular, que é Jesus Cristo, Jesus está conosco, nos ajudando a passar por essas situações, por mais difícil que elas sejam. Por mais que seja um luto traumático, por mais que seja uma dívida considerada impagável, por mais que seja uma família considerada destruída, um relacionamento conjugal que muitas vezes parece já não ter mais esperança, nós temos aqui a promessa de que quando Jesus é nossa pedra angular, o edifício vai ser construído com força, com sustento. Jesus, como a pedra angular, também é aquele que permite o crescimento. É através de Jesus que nós podemos ter um crescimento verdadeiro. Aqueles, porém, que não colocam Cristo como a pedra angular, podem sofrer sérios danos, colapsos e perdas que podem ser inevitáveis. Mas ao colocá-lo como fundamento, Ele nos garante a segurança de uma vida de sustento, crescimento e força. O quarto subtópico, nós entendemos que Cristo é a unidade da igreja. E aqui é interessante, porque se você for pensar na analogia de Jesus com uma pedra de esquina, se você constrói então sobre essa pedra o muro, a esquina normalmente ela vai fazer o que com os dois muros? Vai ligar os dois muros, correto? Então nós vemos aqui Jesus como aquele que ligou os judeus e gentios. Jesus como aquele que veio reconciliar o pecador com Cristo, com Ele mesmo. Nós também somos agentes de Deus que trazemos a reconciliação. Abre para mim aí, Efésios 2, capítulo 2, versículo 11 a 22. Nós vemos ali um Cristo como pedra angular que veio trazer então a unidade para a igreja. Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos que outra hora vós erais gentios na carne, chamam circuncisão, feita pela mão dos homens.
estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos pactos da promessa, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um. Então aqui já não trata mais de judeu, já não trata mais de gentil, mas trata daqueles que estão unidos em Cristo. E derrubando a parede que havia separação, que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenança para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, assim fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo que evangelizou, paz e vós que estáveis longe, e a paz aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai por o mesmo Espírito. Olha agora que interessante. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes concidadãos e santos membros da família de Deus, edificados sobre o quê? O fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo do Senhor, no qual vós também sois edificados para a morada de Deus Cristo. Nós vemos aqui então Jesus como a pedra de esquina, aquele que veio trazer a união entre gentios e judeus. E Cristo, como base fundamental da igreja, ainda hoje continua trazendo união entre aqueles que estão perdidos e Ele. Nós também fazemos parte dessa igreja, onde muitos de nós, ou todos, somos colocados também como pedras de esquina, não pedra fundamental, mas pedras de esquinas, que trabalham como agentes que promovem a união entre aqueles que estão perdidos, que não conhecem a Jesus. Nós devemos então ser esses agentes que proclamam a palavra de Deus, como diz lá em Timóteo, insta a tempo e insta fora de tempo. Paulo enfrentava um sério problema lá na igreja de Corinto, pois alguns se diziam de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros do próprio Cristo. O problema aí não está em ter alguém como modelo. O problema é quando fundamentamos a nossa vida no mesmo. O problema não é você olhar para o pastor e admirar pela vida que ele vive. O problema é quando você coloca um pastor como pedra fundamental da sua fé. E se o pastor de repente cai, você cai junto com ele. O problema é quando você coloca a sua denominação como pedra fundamental, como sendo a melhor. O problema é quando nós colocamos o nosso achismo como sendo o melhor. Cristo nos ensina aqui então que Ele é aquele que dá crescimento, Ele é aquele que fundamenta a nossa fé. Cristo uniu tanto judeus como gentios por ser a pedra de esquina. Assim Ele une todos aqueles que procuram. Nesta visão podemos colocar Jesus como o eleito, a pedra de esquina que foi eleita por Deus. Aqui nós temos que ter em mente que o construtor, ele escolhia a pedra. Assim, Deus escolheu Jesus para ser o agente da nossa salvação, o eleito de Deus. E todos aqueles então que estão em Jesus são eleitos para a salvação. Aqueles então que rejeitam a pedra de esquina e rejeitam Jesus como pedra angular, estão eleitos à condenação. Aqui a condenação não é como Deus, aquele que elege você tanto para a vida ou para a morte, mas como Deus que nos elege em Cristo Jesus. E se escolhemos Jesus, somos eleitos então à fé, somos eleitos então à vida eterna. Mas se rejeitarmos a Jesus, aquele mesmo que era pedra angular, se torna pedra de tropeço e condenação para aqueles que o rejeitam. Por isso o sangue daqueles que rejeitam a Jesus cai sobre mim e sobre vocês, aqueles que hão de anunciar o Evangelho. Ao dizer que Cristo é a pedra de esquina eleito para fazer essa união, podemos dizer que somos nele também eleitos em Deus.
Somos eleitos porque Cristo é eleito. Unidade quer sim dizer que nós temos que conviver com o nosso irmão. Quando a Bíblia diz, irmãos, suportei-vos uns aos outros, ou suportai-vos uns aos outros, não quer dizer que você tem que suportar como aguentar, mas dar suporte ao seu irmão. Muitas vezes a gente interpreta o texto ali como se está falando, irmãos, suportai-vos uns aos outros. Aquele irmão, eu não aguento ele, mas eu tenho que suportar. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo que nós temos que dar suporte ao nosso irmão quando ele está necessitando. Nós temos que aprender a viver em comunidade, aprender a viver entre irmãos. Ou será que iremos a dois céus diferentes? Rejeitar a Cristo hoje é rejeitar os seus mandamentos, é não aceitá-lo como suficiente Salvador. Rejeitamos a Deus quando desobedecemos, quando Ele não é a pedra angular da nossa vida. Assim como os judeus que o rejeitaram, Ele se torna a pedra de tropeço para os mesmos. Jesus é a pedra que nos dá vida, para a qual temos que basear a nossa vida e para a qual une também a igreja. O segundo tópico, o primeiro tópico então fala de Jesus. O segundo tópico vai falar da gente, como pedras vivas e agentes também dessa igreja. Cristo então é aquele que fundamenta a igreja. Nós somos pedras vivas que fazemos parte dessa construção. São vivas por quê? Por que nós somos pedras vivas? Porque o texto no versículo 4, se não me engano, diz que Jesus é a pedra viva. E se nós estamos então edificados ou juntados com Jesus, a vida que está em Cristo passa a nossa vida. E porque nós estamos em Cristo, nós então começamos a ter vida. Essas pedras então primeiro eram extraídas, escolhidas, amoldadas, preparadas, e só então tornavam integrante do templo. Nesse conceito de pedras vivas com Deus, vemos Jesus como grande construtor, Deus como grande construtor, Jesus como sustentáculo da igreja e o Espírito Santo como o agente de vida nessa igreja. Nós precisamos então primeiramente ser moldados. É só lembrarmos que naquela época a pedra era escolhida e ela precisava ter um certo molde para poder se encaixar na construção. Não era pego qualquer pedra e colocado ali. Não, era escolhido a dedo a pedra, para que aquela pedra pudesse estar no lugar certo da igreja. Assim eu e você somos escolhidos a dedo por Deus, para que possamos cumprir o propósito a qual Ele tem a nossa vida. Por isso que aí então a Bíblia diz que Deus distribui os dons segundo a utilidade de cada um. A uns Ele escolhe como pastor, profeta, a outros escolhe como evangelista. Cada um de nós temos então uma utilidade na casa de Deus, como igreja de Deus. Somos parte dessa construção. Somos um dos tijolos, eu e você somos um dos tijolos que está colocado nessa construção. A pedra era escolhida pelo construtor à mão, para que pudesse ser encaixada perfeitamente na construção. Ser moldado implica no processo de ser feito a imagem de Cristo. Nesse processo a pedra era escolhida exatamente para ocupar um local devido na construção. Assim eu e você novamente somos escolhidos no lugar devido. Sendo assim, devo aprender qual é o meu lugar na igreja como organismo, como corpo de Cristo. Aqui está outra analogia, nós somos participantes desse corpo de Cristo. Essa pedra que também era moldada para ser colocada ali na construção, era também preparada. Era dado um banho nessa pedra, e só então depois desse banho poderia então essa pedra fazer parte desse edifício. Essa mesma pedra escolhida para um propósito era também preparada para o propósito. Olha que interessante isso. Vemos aqui que Jesus primeiro escolhe, depois Ele prepara. Assim eu e você fomos escolhidos não porque estamos prontos. Devemos fazer aquilo a qual fomos indicados, mesmo não estando preparados. O texto nos diz que somos nação santa, povo escolhido, geração eleita. É a prática que faz a perfeição. Não estamos preparados para ser pessoas santas, sacerdotes, casa espiritual de Deus, bons pais, bons profissionais.
Mas Deus nos escolhe mesmo não preparados, para que nós possamos fazer parte desse corpo, e ali então nos prepararmos com Jesus. Não somos escolhidos porque estamos prontos, ou porque nós já temos uma eloquência, ou porque falamos bem, ou porque você tem um capital legal. Nós não somos escolhidos porque você tem uma articulação boa. Você não é escolhido porque você ora muito. Você é escolhido porque Deus te escolheu. Então, depois de escolher, é que você começa a se preparar. Isso é interessante, que quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, logo após ele já faz dela uma missionária. Eu não preciso ter um curso teológico básico, médio, bacharel, seja o que for, para anunciar as boas novas de Cristo. Eu preciso apenas ter Cristo presente no meu coração, para que esse Cristo que vive possa então refletir a imagem dele sobre outras pessoas. Porque nós somos chamados cristãos. Cristãos são aqueles que são pequenos cristos, imagem de Cristo. O terceiro subtópico de nós como pedras vivas é que nós somos também unidas nesse edifício. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que não existe possibilidade de ser igreja. Não existe possibilidade de ser igreja, parte desse edifício construído por Jesus, e não fazer parte de uma igreja. Viver isolado de igreja ou das pessoas que seguem a Jesus não é um sinal de espiritualidade, não, mas de uma anomalia espiritual. Nós fomos chamados para ser partes e participantes desse corpo, e nós não temos como estar em comunhão com Cristo ou com o seu povo, ou com a igreja, se estamos afastados da igreja. Por isso aquelas pessoas que estão lá fora, dizendo que já não podem mais estar numa instituição, porque a instituição, o templo, está corrompida. Mas saiba de uma coisa, o corpo de Cristo não está corrompido, porque Ele é a base fundamental, porque Jesus é o nosso sustentáculo. Por mais que haja corrupção, por mais que haja pecado, por mais que haja coisas erradas, talvez no corpo ou na igreja como instituição, o corpo de Cristo como organismo continua sendo um corpo vivo, continua sendo um corpo santo, continua sendo um sacerdócio real. E eu e você, ao escolhermos Jesus como pedra angular, fazemos parte desse corpo. Agora nós temos certeza da nossa salvação, agora nós temos certeza daquilo que nós fomos chamados para fazer. O quarto subtópico diz que nós somos pedras ou participantes, pedras de esquina. Somos agentes do sacerdócio, fazendo a união entre os perdidos e Jesus. A ideia de sermos edificados em Cristo ou nessa pedra fundamental também expressa a ideia da solidariedade, da segurança, da comunhão. Estamos envoltos na mesma realidade da grande pedra viva que é Jesus. Cristo é a garantia de um valor duradouro da nossa vida. Essas passagens que trazem uma imagem física de um templo também podem ser entendidas como uma imagem espiritual da igreja de Cristo. Somos participantes desse corpo. Como os participantes, temos que estar como pedras vivas, pessoas ativas naquilo que fomos chamados para fazer. E quantas pessoas talvez estejam aqui nessa noite e parece que o botão está ligado no off, estão desligados. Você olha talvez para si mesmo e parece que você já não faz mais parte desse organismo que é a igreja. Parece que você já não tem mais local nesta igreja. Parece que você já não tem mais utilidade. Você vem apenas para assistir um culto após o outro. Mas isso é indiferente na sua vida, porque não muda nada. A igreja durou durante 2000 anos e ela vai continuar enquanto Cristo é a nossa pedra fundamental. Mas quando escolhermos outra pedra, primeiro, essa não é a igreja de Deus. Segundo, essa igreja vai cair. O último tópico fala de Jesus
aquele que era pedra angular, como pedra de tropeço aos crentes, e esse tópico eu quero desenvolver bem rápido. Como está escrito, Romanos 9:33, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que não crer será confundido. Aqui logo eu aprendo 3 verdades. Primeiro, que os descrentes, ou aqueles que rejeitarem a Jesus, você não vai para o inferno porque você simplesmente não teve escolha, você vai para o inferno por rejeitar Jesus, ou a pessoa que vai para o inferno. Os descrentes terão que ver a impossibilidade de construir um edifício sobre outra pedra. Vai chegar um dia em que esses mesmos descrentes terão que assumir que só existe uma pedra fundamental, e que é Cristo Jesus, no qual a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor. A segunda verdade que eu aprendo de Jesus como pedra de tropeço para os descrentes é que os descrentes tropeçarão na pedra de esquina, e ao invés de serem ajudados por ela e serem construídos e solidificados, essa mesma pedra serve de pedra para a sua própria condenação. A terceira e última verdade que eu aprendo a respeito da pedra de tropeço para os descrentes é que esses se fazem desobedientes a Deus ao rejeitarem a pedra. E eu quero terminar essa pregação com um poema de Leonardo Gonçalves, uma música. Eu quero ler para você, no qual diz assim: nós éramos pedras de ruas, chutadas, pisadas por pés. Batíamos umas pedras com as outras, rolávamos sempre em revés. Até que um dia caímos no abismo, disformes, quebradas, sem luz. Nas trevas da noite ficamos perdidos à sombra da cruz. A pedra de esquina do templo tirou-nos da lama fatal. Limpou-nos do lodo envolvente. Esse é um grande amor de Cristo. Nos fez pedras vivas e úteis no templo por causa de Deus, e ainda lapida as arestas. A pedra que os homens quebraram ficaram como pedra angular. A pedra que foi rejeitada é a pedra que pode salvar. A pedra que os homens quebraram ficou como a pedra angular. Se tu te perderes, amigos, procure a Jesus encontrar. Fique em pé nessa noite. E eu quero que você, dentro, comece a se perguntar a si mesmo: qual tem sido a minha parte, como parte ou como participante do corpo de Cristo? Será que eu tenho sido ativo nessa construção que é a igreja de Cristo? Será que eu tenho efetuado aquilo no qual eu fui chamado? Ou será que eu tenho sido pedra que está no caminho, chutado pelas outras pessoas? Pedra sem serventias, talvez aos pés da cruz, mas que talvez não tenha significado algum. Nessa noite, Cristo nos chama para fazermos parte dessa construção. Nessa noite, Cristo nos chama para sermos pedras vivas que são colocadas no altar, pedras que são eficazes. Deus, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, Deus. Deus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Jesus. Deus, quantas vezes nós vemos a nossa inutilidade na igreja, Pai. Nós estamos lá fora, mas parece que a nossa vida não tem se transformado por esse evangelho que é verdadeiro, por esse evangelho que transforma as vidas, Pai. Por isso nessa noite nós te pedimos: Deus, dai-nos vida como pedras vivas que somos. Jesus, nos ajuda a sermos, ó Deus, Pai, importantes nesse edifício, Pai. A Tua própria palavra diz que um pouco menor do que os anjos Tu nos fizeste, ó Pai. Somos pedras vivas que fazem parte desse edifício,
pessoas que querem ser edificados, ó Pai, e querem fazer daquilo da qual fomos chamados, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a ser pedras vivas que unam aqueles que estão lá fora com Cristo. Pedras vivas, ó Deus, Pai, que exerçam o ministério com a qual aquilo que nós fomos chamados, ó Pai. Pedras vivas que colocam sobre a sua base Cristo e não outra pedra angular, ó Pai. Pai, se existem pessoas nessa noite aqui que têm colocado outras pedras angulares, ó Pai, que têm colocado, ó Deus, Pai, outras pedras e parece que tudo está desmoronando, parece que a pessoa já não tem mais força para conviver com aquilo, parece que o casamento já não mais vai, parece, ó Deus, Pai, que, ó Deus, a família está desmoronando, parece que o divórcio está chegando, parece muitas vezes que o filho está se perdendo. Nessa noite nós queremos colocar o Senhor como nossa pedra angular na nossa vida, ó Pai. Deus, nós te agradecemos nessa noite, Jesus, pela palavra